Louvado seja Deus. Eu quero convidar a igreja para abrir as suas Bíblias. E se você puder, mantenha uma Bíblia perto aí de você, que você possa abrir rapidinho, né? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós estaremos ministrando a palavra de Deus hoje, falando a respeito de Jesus. E creio que seremos ricamente edificados, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Lucas 24, já eu digo o versículo, tá bom? Deixa eu dar uma breve introdução primeiro. Procura estar atento à palavra de Deus, tá bom? Para que fé seja gerada no seu espírito, no seu coração, fé sendo gerada na santa palavra de Deus. Então, irmãos, eu orando, pedindo a Deus orientações a respeito da palavra, e tem algo que veio me incomodando, né? Veio me incomodando no espírito, e eu quero transmitir isso para a igreja, amém? Transmitir para vocês, né? Eu não queria dar um tema para a ministração de hoje, até porque já é um culto de ceia, então a centralidade do culto é a ceia do Senhor, tá bom? Mas eu quero começar falando sobre o mundo de distrações que nós temos hoje, porque é a partir desse ponto que eu vou ministrar sobre Jesus Cristo para nós, para que isso seja edificante sobre sua vida, tá bom? Um mundo de distração. Primeiramente, irmãos, eu tenho um objetivo com essa pregação de hoje. Eu tenho escrito aqui tudo para vocês e peço agora ao Espírito Santo que ponha em tudo que está escrito, tudo que está reservado aqui, a sua graça para que seja transmitida a palavra. O objetivo é que vocês percebam que as distrações do mundo estão adormecendo os crentes de hoje. Amém? Eu me lembro, irmãos, que há 20 anos atrás, por exemplo, quando se falava sobre jogar futebol, se dizia é pecado. Não vá jogar que é pecado. E eu, já naquela época, me aprofundava na Bíblia e eu sabia que jogar bola não é pecado. Vamos lá, calma aí, meu irmão, você, meu irmão que gosta de bola, né? E alguém dizia, não, o problema é apostar, porque se você vive de apostas, isso aí é vício, isso é pecado. Realmente, louvado seja Deus. E aí, eu fico pensando, 20 anos atrás, certos comportamentos eram pecado, né? Certos comportamentos dentro do casamento eram pecado. Andar sem Bíblia, ir para o culto sem Bíblia, não é que fosse pecado, mas é uma coisa estranha. Ver determinadas coisas na TV, depois eu vou falar mais de forma detalhada, isso também era errado, também era pecado. E aí vieram os tempos e aí de repente nada mais é pecado. Não, pode fazer, tá, você é livre. Vem aquela ideia de você é livre, você é livre, você é livre. E eu vou mostrar para vocês, irmãos, que pela palavra de Deus tem coisas que se nós não tivermos cuidado, nós vamos viver na prática delas, e mesmo que na Bíblia não esteja escrito que são pecados, nós podemos torná-las pecado. Nós podemos tornar aquilo um poço sem fundo para a nossa vida espiritual. É o abismo que chama outro abismo. E o nome disso é distração. Sabe qual é a definição de distração? Preste bem atenção. O que significa distração, né? O dicionário português diz que distração é a falta de concentração dos sentidos no que se passa em volta do indivíduo. É a desatenção. Ok? Distração é quando você desliga o seu cérebro e fica ligado só naquilo que está te distraindo. Você fica tão ligado que pode acontecer coisas ao seu redor que você não está vendo.
E algumas pessoas pensam que quando estão focadas numa distração, né, elas pensam que o cérebro delas está ativo. Não, o meu cérebro está ativo, eu estou pensando. Não, não está. Distração, não fui eu que inventei. Distração significa que você está com falta de concentração. Os seus sentidos estão desligados. Outro significado de distração é a desatenção, erro, engano e equívoco. Vocês estão comigo, irmãos? Preste bem atenção. Um dos grandes problemas, um dos grandes inimigos da igreja hoje, e que tem por pai a Satanás, se chama distração. A distração está acabando com a vida espiritual das pessoas. Por quê? Porque o mundo hoje é uma grande distração. A internet é uma grande distração. Há um mundo de distração na TV, na internet, no celular. Há um mundo de distrações, ok? E você, se não tiver cuidado, você se perde no meio delas. E você fica entorpecido, você fica tão distraído, porque elas são atrativas. Mas lembre-se, não é atrativa ao seu espírito. Eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo, para nós ocuparmos a nossa mente com o quê? Com tudo que é de cima. Mas muitas vezes os crentes, principalmente os de hoje, estão ocupando a sua mente com o que é de baixo, com o que é daqui. E o nome disso é o quê? Distração. Escuta o que eu vou lhe dizer, muito importante, irmãos. Muito importante. Ouça com o seu coração aberto. Na época de Paulo, a Grécia havia espalhado as suas ideias religiosas e filosóficas pelo mundo antigo. E os deuses gregos, né, que eram conhecidos da grande massa, da grande população, e as pessoas adoravam aqueles deuses falsos gregos. Aqueles deuses, com o passar dos anos, eles foram ficando para trás. Eles foram ficando para trás. E hoje, o que tem tomado o lugar de muitos deuses, deuses com D minúsculo, deuses falsos, o que tem tomado lugar no coração das pessoas tem sido a distração. A distração. Tem pessoas que acordam procurando alguma coisa para se distrair, mas não acordam procurando orar ao Senhor. Tem pessoas que não conseguem, quando estão com tempo livre, ler a Bíblia, orar, porque não tem paciência, porque o cérebro, a sua mente, já foi condicionada para a distração, para desligar a mente e ficar sentado no sofá, numa cadeira, se entregando. Vocês estão comigo, irmãos? Eu creio que estão. O Espírito Santo. Você sabe qual é o antônimo de distração? É atenção. O antônimo de distração é atenção. O oposto de distração é atenção. Atenção significa concentração da atividade mental sobre um objetivo determinado. Então, nessa noite, irmãos, eu quero mostrar para você um dos grandes problemas. Eu quero começar essa pregação, essa é a introdução. Um dos grandes problemas, um dos grandes inimigos, e para alguns, quando eu digo um dos grandes inimigos, para alguns é o inimigo, o único inimigo de alguns crentes hoje, de algumas pessoas hoje, chama-se distração. Ok? Distração. Louvado seja Deus. E agora nós vamos ler Lucas capítulo 24, verso 32. Segura aí, porque você ainda vai ficar muito feliz com essa palavra. Calma, calma, você vai ficar muito feliz com essa palavra. Olha só. Lucas 24, 32 diz assim: disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho
e nos explicava as Escrituras? De novo, Lucas 24:32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava o que? As Escrituras. Eu vou dar um contexto aqui, só para você se situar comigo, e depois eu vou voltar para esse versículo. Então segura aí. O contexto é: os dois discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús. Faziam 3 dias, era o 3º dia da morte de Jesus na cruz. Eles já sabiam da notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles não tinham visto Jesus. Eles estavam indo para uma cidade próxima de Jerusalém, uma vila próxima de Jerusalém. Ok? Andando, caminhando. E no caminho um homem aparece. E nós sabemos que esse homem era Jesus. Mas a princípio eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. E aí eles vão andando, Jesus se achega e começa a puxar a conversa e eles começam a dizer: você não sabe? Ele disse assim, Jesus disse para eles: vocês estão conversando sobre o quê? Eles disseram: você não sabe? A grande novidade que aconteceu em Jerusalém. Você sendo daqui, você não sabe da novidade? A novidade é Jesus que foi morto pelos líderes religiosos. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês têm dificuldade de lembrar das Escrituras. E aí Jesus está escrito no contexto que você acabou de ler, que Jesus diz para eles, começa a pregar para eles e diz para eles as Escrituras sagradas de Moisés, o que Moisés escreveu, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e começa a falar sobre os profetas também. E tudo que a Bíblia dizia a respeito dele. E enquanto Jesus ia pregando, eles estavam lá calados, ouvindo, mas eles não tinham identificado que era Jesus. Aí no meio do caminho Jesus diz: tá bom, vamos nos despedir aqui que eu vou embora. Eles pedem: não, peraí. Eles estavam gostando de ouvir a palavra, então eles disseram: não vai embora não. Vamos ali para casa, vamos para casa, vamos na nossa casa. A gente quer receber você, queremos receber você como visita. E Jesus vai até lá e começa a comer com eles e continua pregando. E aí quando Jesus parte o pão, e agradece a Deus em oração, quando Jesus parte o pão e agradece a Deus em oração, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Mas quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu. Sumiu na mesma hora. Jesus estava lá na sala com eles e Jesus sumiu. E esse verso 24 é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Porque um discípulo olha para o outro, volta lá para o verso 24, e essa palavra que eles dizem é tremenda. Um olhando no olho do outro diz: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho? Ardia aqui é fogo. Eles estão dizendo: ei, não queimava no nosso coração. O nosso coração ardia, estava em chamas, ouvindo as palavras que saíam da boca dele. Não ardia o nosso coração pelo caminho para virmos aqui para Emaús? E eles dizem: enquanto ele falava, explicava as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, o que tem isso aqui a ver com o começo da pregação, quando eu falei sobre distração? Vou explicar para você, meu irmão. Vá logo entendendo. A palavra de Deus e o próprio Jesus são a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida.
desta vida para a vida eterna. É desta vida para a vida eterna, e não somente uma fonte para a vida eterna, mas ele é desta vida para a vida eterna. Ok? E o diabo e suas mentiras, Satanás com suas mentiras, o que é que ele faz? Ele faz com que as pessoas não se alimentem daquilo que pode arder no coração delas e que elas venham a ter fé. E como é que ele faz isso? Ele põe pratos saborosos, distrações atrativas, aquilo que você mais se sente atraído, é isso que é oferecido. Ainda mais hoje que você tem pela internet o mundo inteiro dentro da sua casa. Mas eu pergunto, quando foi, meu irmão, minha irmã, quando foi a última vez que a palavra de Deus ardeu no seu coração? Quando foi? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que ao ouvir a palavra de Deus ela gerou vida no seu interior de uma forma tão gloriosa que se você estava em pecado, você na mesma hora confessou ali, quietinho no seu canto, confessou os seus pecados. Se você estava sem falar com alguém, se você estava tinha uma contenda com alguém, você foi lá e você pediu perdão porque a palavra ardeu no seu coração, a palavra de Deus foi ao seu encontro e você disse: Deus está falando comigo. Quando foi a última vez que a palavra ardeu no seu coração e trouxe vida, conversão? Quando foi? Porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a palavra, do que a espada de dois gumes. Ela, irmãos, penetra os nossos corações. Louvado seja Deus. Outra observação. Quando Jesus prega para os dois discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus prega para eles, eles dizem: nosso coração ardeu enquanto ele falava as Escrituras. Certo? Quero trazer um primeiro ponto aqui. Eu quero, se assim Deus permitir, trazer 3 observações a respeito de Jesus, ok? Nessa noite. A respeito do próprio Jesus, da palavra que deve arder no nosso coração, a palavra que sai da boca de Jesus. Então, primeira observação é: nunca existiu, nem existirá um pregador como Jesus. Nunca. Ó, irmão, eu prego a palavra. Tem gente que tem o título de melhor pregador do mundo. Tem gente que tem o título de príncipe dos pregadores. Tem gente que tem título de melhor pregador do Brasil. Melhor e mais importante teólogo dos Estados Unidos. Nada contra. Os homens gostam de dar títulos aos homens. Mas deixa eu dizer para você, nunca existiu nem Paulo, nem Pedro, nunca existiu um pregador como Jesus. Aí você pode dizer: claro, Jesus é Jesus. Sim, mas é exatamente esse pregador, nosso Salvador, Jesus Cristo, ele pregou a palavra e ela está escrita. A palavra que ele pregou há quase 2000 anos atrás está escrita em sua Bíblia. E quando você a lê, você está lendo as palavras do maior pregador que já passou nessa terra. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, número 1, nunca existiu um pregador como Jesus. Por que não existiu um pregador e nem vai existir jamais, nem existirá um pregador como Jesus? Porque, primeiro, irmão, nós pregamos a palavra, mas Jesus pregava a Ele próprio. Jesus é a palavra. Quando Jesus abre a boca, já é a palavra falada. Já é a palavra proclamada.
Louvado seja Deus. Nunca existiu, nem existirá um como ele. Quando ele abre a boca, vida é gerada. A mesma vida que traz existência, tudo na criação, e que trouxe existência, tudo na criação, e que traz hoje a existência, qualquer coisa, é a palavra. Ele é a palavra viva. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em João capítulo 1, verso 1, não precisa abrir a sua Bíblia, vai me acompanhando, ok? O apóstolo João, escrevendo a respeito de Cristo, da palavra, ele diz: no princípio aquele que era a palavra já existia. Você está achando que Jesus só existe há 2000 anos? Tudo que foi criado pela palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus. Amém? Ó, João disse: no princípio aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Louvado seja Deus. Ele, Jesus Cristo, existia no princípio com Deus. Ouça com muita atenção. Por meio dele, por intermédio dele, através dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Tudo que existe foi criado pela palavra. Tudo que existe foi criado por intermédio da palavra. Deus, quando liberou a palavra, Deus estava liberando Cristo. Deus estava liberando seu Filho, e essa palavra poderosíssima trouxe vida a tudo que existe. E se alguma coisa não existe, é porque não passou por Cristo, é o que João está dizendo. Se alguma coisa não tem vida, é porque não passou por Cristo. Verso 4, aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Jesus é a palavra, e essa palavra trouxe luz a este mundo que estava em trevas, estava entregue ao pecado. A palavra veio e trouxe luz, e a palavra é o próprio Jesus. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Seu coração já começou a arder? Não arde em seu coração essas palavras? Louvado seja Deus. Segunda observação que eu quero fazer. Segunda observação. Jesus disse: venham a mim. Perceba. Quando você quer se distrair, a distração ela não vem até você. Quando você quer se distrair, você tem que sair do seu lugar e produzir a distração, e ir buscar a distração e ligar a sua distração. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? As palavras de Cristo trazem responsabilidade para a nossa vida. Quem quer vida, venha. Venha a mim, disse Jesus. Louvado seja Deus. Então escute. Muito importante. Muito importante. João capítulo 6, verso 35 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Isso aqui é fome espiritual e sede espiritual, tá? Apesar de que ele garante também cuidar da nossa vida material. Venha a mim, a observação, é a segunda observação que eu tenho para você sobre Jesus nessa noite. Venha a mim. E nesse versículo de João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. E Jesus diz: eu sou a água. Mas ele diz algo interessante. Ele diz: quem vem a mim? Ô meu irmão, minha irmã, o mesmo esforço que você faz
Quando você viaja para tirar férias, chega lá cansado só para tirar uma foto, porque aquilo é uma distração. Por que não faz o mínimo esforço para Cristo? Meu irmão, minha irmã, quantos de nós fazemos loucuras e esforços, gastamos horrores de dinheiro? Eu me lembro de uma vez que uma de nossas igrejas, ela tinha o aluguel da igreja, não era aqui em Natal, era no outro estado. Uma das nossas igrejas, nosso ministério, chegou a nós essa notícia ruim. Era R$800 o aluguel da igreja. Não, era R$600 na época, tem muitos anos isso. R$600. E nas ofertas do mês inteiro não dava os R$600. Mas em um dia após o culto, e foi após o culto, um dia, os irmãos na porta da igreja se reuniram e disseram assim: ei, tem uma pista de kart aqui, de corrida. Kart é aquele carrinho pequenininho de corrida, irmãos. E os irmãos disseram assim: é R$800 a hora. Vamos fazer uma vaquinha? Vamos. Fizeram uma vaquinha, foram lá e correram durante 1 hora. Tem gente que dá a vida, todo o dinheiro que tem, o esforço, o suor, o sangue. Tem gente que gosta tanto de futebol que dá o sangue. Mas não pode abrir a boca para falar do reino. Meus irmãos, ardia no coração a palavra. E tem que arder até hoje, viu? Tem que arder até hoje. Não acho que eu estou bravo, não. Eu estou muito feliz, porque eu gosto de pregar. Mas Jesus disse: venha a mim. Nós precisamos lembrar que é um caminho. Não é um caminho que é para ser percorrido somente uma vez. Ok? Venha a mim, para que você encontre o pão da vida e a água que nunca mais você terá sede. Aí eu pergunto para você: não está ardendo no seu coração, não? Deixa eu explicar uma coisa para você. Ir a Cristo significa ir a Cristo todo dia para ter vida. Guarda essa frase. O que a Bíblia fala? O que é isso que Jesus está falando? Ir, vem a mim. Tem gente que pensa que é assim: eu era do mundo e eu vim para Jesus e agora já se cumpriu essa palavra, eu tenho tudo. Não! Você precisa ir a Cristo todo dia, porque ele disse: eu sou o pão. E esse pão que Jesus estava falando aqui era uma referência ao maná. Vá lá no Velho Testamento e você vai descobrir que o maná é diário. Jesus é o pão da vida? É diário. Não é você receber um pão e guardar para o resto da vida, não. É o pão diário. Aí você pergunta: mas como assim, pastor? Irmão, porque significa que você tem que ir a Cristo todo dia. Todo dia. Agora deixa eu perguntar para você. Infelizmente eu não posso ouvir sua resposta. Mas deixa eu perguntar para você. Você se alimenta todo dia de comida natural? Para poder matar a sua fome? Imagine que isso é o teu corpo. Imagine o seu espírito. Imagine o nosso espírito. Outra coisa, irmãos. Se nós, neste mundo, nós estamos rodeados de trevas. Se você não for a Cristo todo dia, andar em direção a Cristo todo dia, se você não andar em direção a Cristo todo dia, o mundo já está ao teu redor. Então você não vai se alimentar de Cristo se você não for até Ele, mas vai inevitavelmente se alimentar do mundo. E se você continuar se alimentando do mundo, e quem está me ouvindo sabe muito bem, você vai ter sérios problemas na sua vida. Você pode cair em pecado. Você pode ter, infelizmente,
o inimigo das nossas almas, destruindo áreas da sua vida. Por quê? Porque você não está atento, não está percebendo que aquilo são obras de Satanás. No seu lugar, repita comigo: eu preciso ir a Cristo todo o dia. Segunda observação, dentro do segundo tema, né? Qual é a sua comida preferida? Pensa agora qual é a sua comida preferida. Bom, eu sei qual é a minha, você sabe qual é a sua. Sua comida preferida, com certeza em algum momento da sua vida, você já fez um grande esforço para fazê-la, ou fez um esforço financeiro para comprá-la, ou andou uma distância, percorreu uma longa distância para o lugar onde você foi convidado, que lá tinha a comida preferida. Esforço, esforço e esforço em busca de distrações, em busca de alimento. Tudo bem. Mas Jesus disse: eu sou o pão. E esse pão, eu pergunto para você, qual foi o esforço que você fez para comer deste pão? Escute bem direitinho, eu não estou falando que salvação é por obras, nem da fé que vem das obras. Eu estou falando que a fé tem obras, ok? Não são obras para conquistar a Deus, mas são obras porque eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. E essas obras, que são as obras da nossa fé, pode ter certeza, se busca a Cristo como alimento. Então, o alimento mais importante da nossa vida nunca deixou de ser, e nem será, nunca jamais deixará de ser, Jesus Cristo. Uma outra questão é o aspecto espiritual da ceia. Irmãos, nós fazemos a ceia quantas vezes por mês normalmente na igreja? Hoje é um dia de ceia, hoje é culto de ceia para nós. E normalmente nós fazemos a ceia uma vez por mês. Ok? Mas a ceia é simbólica, irmãos. Na ceia, você pega o pão e diz: eu estou comendo do corpo de Cristo. E você pega o cálice, você bebe e você diz: aqui é o sangue de Cristo. E lembra das palavras de Jesus que disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. Mas comer da carne de Cristo nada mais é do que se alimentar de Cristo, se alimentar da palavra. Eu já ensinei isso aqui. O pão de Cristo verdadeiro é se alimentar de Cristo. E o sangue de Cristo, né, quando nós bebemos, é uma bebida simbólica que traz à memória o que o sangue de Cristo fez por nós, que foi trazer o perdão dos nossos pecados. Amém? Agora ouça, praticamos a ceia uma vez por mês. Amém? Mas irmãos, a ceia, que é comer do corpo de Cristo, não é se alimentar da palavra? Então a ceia espiritual é a que você é chamado para se alimentar todos os dias. Esta ceia é uma vez por mês, ok? Mas comer a carne de Cristo para ter parte com Ele é todos os dias. Isso é participar da ceia espiritualmente, todos os dias. Comer um pouco da mensagem de Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aí,
eu quero trazer uma última reflexão, tá bom? Que é ir para Cristo para obter descanso. Em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30, diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Preste atenção nos detalhes. Pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Irmão, tem um segredinho aí, viu? Todo mundo, muita gente conhece esse versículo. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só que, antes de Cristo aliviar a sua carga, tem algo que você faz. E é você ir a Cristo. Porque ele disse, deixe que eu lhes ensine. Como é que o jugo, o peso da vida, o peso da tribulação, o peso do pecado, o peso de tudo que nos puxa para baixo, né? Como é que são tirados esses pesos dos nossos ombros? Como é que esse jugo é arrancado da nossa vida? É quando nós vamos a Cristo e nos alimentamos de Cristo, recebemos as suas palavras, porque ele disse aqui, venham, deixem que eu ensine a vocês. E aí vocês, todos nós, experimentaremos o jugo suave e o fardo leve. Irmão, como é que está o jugo na sua vida? Meu irmão, minha irmã, como é que está o jugo na sua vida? Você está achando que a sua vida está muito pesada, está demais? Vá a Cristo. Vá de uma vez. Vá depois do culto. Porque se você não foi ainda hoje, deixa eu lhe dizer um resumo de tudo que eu preguei até agora. Preste muita atenção. Fuja das distrações deste mundo. Porque se você continuar se alimentando somente delas, você vai cair. E corra, quando você estiver fugindo das distrações, corra em direção a Cristo e se alimente dele com urgência todos os dias, para que você não caia, para que você fique de pé. E eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, meu irmão, você que tem passado por situações muito difíceis, você tem ido a Cristo? Ou você vai de vez em quando já não aguenta mais? É isso, irmão. Olha, é uma coisa sistemática. É uma vida com propósito. É todos os dias nós precisamos cear espiritualmente. Todos os dias nós temos que comer do pão da vida. Todos os dias. Ah, irmão, é todos os dias. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não pode ter um dia de folga. Todo dia você tem que se alimentar de Cristo, porque aquele dia que você pensar, não, hoje não precisa, porque 6 dias por semana eu estou orando, eu estou lendo, eu estou meditando na palavra, ouvindo a palavra, então hoje eu vou tirar folga. Esse dia, essa ideia de tirar folga já não é de Deus. Isso já não é de Deus, porque é aquele dia que você não sabe, mas aquele dia pode ser o dia mau. E se vier o dia mau, você tem que estar alimentado, você tem que estar de pé. Vocês estão aqui, irmãos? Em resumo, fuja das distrações desta vida. E alguém pode estar pensando assim, agora pronto, então pastor, ninguém pode viver mais? Eu vou dar uma resposta para você que pensou isso. A resposta é a seguinte, eu vou falar pausadamente. Aquele que quiser a vida
perdê-la-á. Vou falar outra coisa pausadamente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Irmãos, nós permitimos, como igreja, que muitas distrações de Satanás entrassem no nosso meio. Muitas distrações. E elas têm destruído a vida espiritual de muitos. De muitos. Mas hoje, no dia que se chama hoje, o Senhor te chama para se alimentar somente dele. E existe, irmãos, muita coisa boa na vida que Cristo nos dá. Muita coisa boa. Jesus sentava com os discípulos e tinha comunhão com eles, comia com eles. Era um momento de diversão. Mas nunca foi de distração. Pode observar, nunca foi de distração. Você conhece aquela passagem de Atos dos Apóstolos que diz assim, que Paulo e Silas estavam a caminho da diversão diária e no caminho eles foram impedidos. Não, meu irmão. Está escrito em várias passagens que a vida dos apóstolos era a vida de oração, dedicação, e não somente eles, mas como toda a igreja. Aquele que quiser ganhar a vida eterna tem que perder sua vida. Está na hora de parar com essa historinha, meu irmão, minha irmã, de que vai tudo bem e a vida espiritual detonada. Vai tudo bem, eu estou muito bem, eu acabei de maratonar uma série de 5 temporadas. Eu assisti 40 horas de uma série, mas quando foi que leu a Bíblia? Eita, faz tempo. Sua vida espiritual já caiu. Já era. Você caiu no laço do passarinheiro, na armadilha de Satanás. Mas nessa noite, o Deus todo misericordioso está levantando uma igreja que vai cear, dando glória a Deus, dizendo: eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa cumprir a minha carreira em Cristo Jesus, que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, meus irmãos, minhas irmãs. Meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero terminar. E eu vou terminar com Mateus 26. Prepara aí a sua ceia. Hoje eu vou ler outro texto. Nós sempre lemos o texto de 1 Coríntios, mas hoje eu vou ler com vocês Mateus 26, tá bom? Então se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito bem-vindo. Porque nós vamos concluir essa mensagem com a leitura do dia em que Jesus sentou à mesa com os discípulos, tá bom? Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Olha só, partiu o pão e disse: este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber o vinho
até aquele dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então vamos lá. Quando você vê Jesus partindo o pão, pá, Jesus parte o pão, um pão de verdade, né? A gente está usando esses pãezinhos, ou você talvez esteja usando pão mesmo na sua casa. Quando Jesus parte o pão, ele diz, olha, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Meu irmão, minha irmã, não é que o pão em si fosse o corpo de Cristo, mas é que simbolizava o que Cristo haveria de padecer por nós. Então, Jesus na cruz do Calvário, o seu corpo foi moído, como diz a Bíblia em Isaías 53. Foi moído, ele levou sobre si as nossas dores, e nossas enfermidades, e nossas iniquidades, nossos pecados. Deus moeu, foi do agrado de Deus moê-lo. Então o corpo de Cristo foi totalmente partido em favor da sua igreja. Ok? Então quando você ouve Jesus dizendo, este é o meu corpo, coma. Quando você estiver mastigando o pão, lembre-se que até a sua mastigação, se você, na hora que estiver mastigando, você conseguir associar, entendeu? Ao que Jesus falou, você vai entender que ele está dizendo, ó, quando você está mastigando aí o meu corpo, foi isso aí que eu passei por você. Eu passei por isso. Eu tive o meu corpo mastigado, moído por você. E o meu sangue foi derramado como você está tomando esse vinho todinho até o final. Para que por meu sangue você fosse perdoado dos seus pecados. Amém, queridos? Então essa é a mensagem. Trazendo uma simples aplicação, porque eu já apliquei aí na mensagem toda. Hoje estamos simbolicamente participando da ceia, mas quer participar da ceia de forma espiritual? Coma do corpo de Cristo todos os dias. Fuja das distrações desse mundo que vieram para escravizar a humanidade. E você não é escravo das distrações, você é escravo de Cristo. Coma disso todo dia. Coma da carne de Cristo todo dia, através do alimento diário da palavra. E quando você pecar, você terá fé, uma verdadeira fé no sangue de Jesus, para te purificar pela fé de todo pecado. Amém? Louvado seja Deus.